Aueba Patinho! Seja bem-vindo a um novo módulo do Manual de Sobrevivência do PAS. No vídeo de hoje, eu começarei a conversa sobre a matriz do PAS, que é o tema deste novo módulo, em que a gente vai conversar sobre a matriz, o documento que tem o papel de nortear os conteúdos que podem cair na sua prova, e a gente vai explicar também o que são as famosas obras do PAS, um tema igualmente importante e que faz muita diferença na sua vida. Sem mais delongas, vamos logo ao assunto que interessa. Afinal de contas, o que é a matriz? Se você acompanhou os vídeos anteriores, você já entendeu alguns pilares do PAS. Primeiro é seriado, tá no nome. Em cada ano do ensino médio existe uma prova prevista, com os conteúdos daquele ano do ensino médio. E mesmo que você já tenha saído do ensino médio e esteja fazendo o PAS hoje, os conteúdos são do respectivo ano da etapa que você está fazendo. Por exemplo, PAS 2, conteúdos do segundo ano. Mas você precisa concordar comigo que dizer isso de maneira simples, genérica, não nos trará uma visão completa do que pode cair. Até porque podem existir variações no que uma pessoa vê na escola no ensino médio e o que outro estudante está vendo em outra escola. Por esse motivo, existe a matriz. Ela vai direcionar sobre quais temas podem ser cobrados em cada uma das provas. Existe desse modo a matriz do PAS 1, do PAS 2 e do PAS 3. Elas são documentos diferentes, cada uma delas. E dentro deles, há uma noção de que você precisa ter o domínio de certas habilidades e de certos conteúdos, conhecimentos. E a prova também indica como que esses temas podem ser cobrados. Então, se você pensar comigo, é um excelente recurso na sua preparação, porque ele te define, de certo modo, as regras do jogo. Ele te diz mais ou menos por onde seguir. Aqui no guia, por exemplo, todos os cursos têm o seu roteiro baseado na matriz do PAS, porque é um curso realmente direcionado para a prova. Quando a gente fala dos livros do guia, a matriz sempre é um objeto que direciona o que a gente está fazendo. E mesmo que você não esteja estudando com esses materiais, eu recomendo que toda a sua preparação tenha a matriz como um dos pontos a ser seguidos. Beleza. Rafa, significa então que a matriz é sempre seguida à risca? Exatamente do jeito que está na matriz vai estar na prova? Não. Não é um documento que é exatamente 100% preditor. Ele vai te ajudar na maior parte das vezes. Mas em algumas situações, a prova pode ir um pouco além da matriz. Só que se você perceber minha fala até aqui, eu deixei nítido que essas situações são um pouco excepcionais, tá? Não é o comum. O habitual, o padrão mesmo, é que a prova seja feita seguindo a matriz. E se você estudou pensando no que está na matriz, você já pegou os conteúdos relevantes para a sua preparação. Às vezes, poucos itens por prova podem fugir um pouco dessa lógica. Em muitas situações, é até mesmo possível entrar com recurso depois que a prova acontece, e esse recurso tem grande chance de ser aceito, e com isso, reverter o gabarito do item e anular aquela questão. Então perceba, a matriz te ajuda até nisso, para te dar uma defesa sobre a prova, falando, olha, isso não deveria ter sido cobrado de tal maneira. Não significa que será sempre aceito, não significa que será sempre seguido, mas precisa sim ficar a mensagem de que é o documento base para qualquer preparação de qualidade pensando na prova do PAS. E ok, a próxima dúvida que você pode ter é sobre o que tem ali dentro. Então, para cada grande área do conhecimento, existe esse direcionamento e uma lógica segmentada do que é esperado de um aluno do primeiro ano, de um aluno do segundo ano e de quem está ali fazendo a terceira etapa, o famigerado PAS 3. Isso é muito importante porque em cada área do conhecimento o enfoque muda. Inclusive, vale aqui mencionar um detalhe também que vai aparecer durante a sua preparação e que você precisa entender o funcionamento. É sobre a mudança que ocorreu na matriz. Ou melhor dizendo, no plural, as mudanças que ocorreram nas matrizes do PAS. Acontece que esse documento não é algo fixo, imutável, que foi criado de um jeito 20, 30 anos atrás e seguiu da mesma forma desde então. Periodicamente, o PAS, o SEBRASP, a Universidade de Brasília, né? Então toda essa organização por trás do processo seletivo, os responsáveis se reúnem para discutir a adequação da matriz. Então existem mudanças periódicas nesse documento. Essas mudanças podem versar sobre os conteúdos cobrados, podem versar sobre um pouco do direcionamento dos conteúdos. E a consequência delas é que, em certas ocasiões, conteúdos que pertenciam a uma etapa migraram, foram para outra etapa. Você precisa ficar atento a isso, porque na sua prova você será impactado por essa mudança. Às vezes era um conteúdo que tradicionalmente, há alguns anos atrás, caía, vamos supor, no terceirão, era do PAS 3. E agora ele saiu do PAS 3 e foi para o segundo ano. Quem está fazendo o segundo ano tem que estar atento a isso. Do mesmo modo, quem vai estar fazendo o terceiro ano, o PAS 3, precisa abrir o olho e falar, opa, esse conteúdo que caía muito,
já não pertence mais, já não tem chance de cair. Então, abre o olho sobre as mudanças da matriz. No site do Sebrasp, a gente encontra as matrizes novas, atualizadas, que dizem sobre a sua prova, tá bom? E aqui no guia, a sua trilha de estudo, lá no controle de admissão, ela é baseada na matriz mais nova. E aí fica como um comentário, uma sugestão. Se tem algum conteúdo que entrou há pouco tempo, por exemplo, estatística, não era tradicionalmente do PAS 2, entrou agora, você precisa pensar o seguinte: procurando em provas anteriores dessa etapa do PAS 2, você não vai encontrar aqueles conteúdos, porque eles entraram agora. Então você deve procurar na prova que ele era antigamente cobrado. No caso, estatística era do PAS 3, agora mudou. Então você vai procurar lá na terceira etapa, nas provas antigas, porque só a partir de agora ela começa a cair no PAS 2. Precisa ter esse molejo, esse entendimento, e perceber que essas mudanças da matriz foram pontuais, foram principalmente em matemática, tá? Em matemática a gente teve mudança relevante ali nos conteúdos que podem ser cobrados, mas elas não aconteceram em todas as matérias. Por exemplo, história, geografia não mudou. Física, química, biologia, mudanças muito pontuais. Matemática realmente teve uma mudança muito mais significativa. Então é mais nesse momento que você tem que abrir o olho, prestar atenção ali para saber onde encontrar o item que é do seu desejo. Rafa, é só isso sobre a matriz? Quem me dera. Quem me dera que eu pudesse encerrar o vídeo aqui e tomar meu cafezinho e ficar de boa. Chega o momento de te falar sobre o outro aspecto que a matriz aborda. As famosas, as famigeradas, as tão conhecidas obras do PAS. Você talvez já tenha ouvido falar sobre isso em algum momento da sua preparação, que o PAS possui uma listagem de produções culturais que você precisa ter um contato prévio, que anteceda a prova, um contato durante a sua preparação, para que no dia da prova resolva questões específicas, bem direcionadas sobre essas produções. Afinal, o que são as produções ou as obras do PAS? Eu estou falando sobre obras musicais. Então é uma prova que você tem a matéria artes musicais e ela é cobrada com obras musicais que você precisa ter o contato prévio. Você tem artes cênicas, obras cênicas, teatrais, por exemplo, obras da literatura, obras visuais, pinturas, esculturas, conhecimento sobre arquitetura, tudo isso está presente na lista de obras, que pode ter 30, 40 obras, enfim, vai variar, claro, de cada etapa, pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas que o principal que você tem que saber nesse momento, você deve ter o contato antes. Olha, quando você pensa numa prova como o Enem, não existe uma lista de obras definida. O Enem ele pode cobrar movimentos, períodos e pode utilizar um trecho de uma obra para exemplificar. A expectativa ali seria de que você, durante o seu período de preparação, tivesse entendido o que é importante no movimento para resolver a questão da obra sem precisar ter um contato intenso sobre aquela obra. Você não precisa ter lido cada livro que cai em uma questão do Enem. Normalmente o conteúdo que você teve ao longo do ensino médio, direcionado, as matrizes, habilidades e tudo mais, já seria o suficiente no conhecimento. No PAS é um pouco diferente. O estudante que faz o PAS precisa ter o conteúdo dominado em relação a essas obras porque elas estão listadas. É mais tradicional. Existem outros vestibulares no Brasil que possuem essa mesma lógica de lista de obras. A FUVEST, vestibular da UFO. Então o PAS também vai mais por esse caminho. Só que você tem que entender o seguinte: a listagem de obras, essa lista de obras do PAS, ela não é feita de maneira aleatória, ela não é feita de maneira assim, cada um escolhe o que gosta. Então o professor de música fala: eu adoro essa música, meus alunos são obrigados a escutá-la aí porque eu gosto dela. Olha, ele pode até gostar, mas existe um critério a mais. O critério para a escolha de cada obra é dialogar com a matriz. E isso fica muito perceptível à medida que você estuda os conteúdos da sua matriz e percebe que as obras dialogam com esse conteúdo. Então, olha um exemplo interessante. No terceiro ano, a gente está conversando sobre, no caso da história, sobre a história do Brasil no século XX, que pega um pouco da Primeira República, vai pegar a Era Vargas, pega ditadura militar, pega vários conteúdos. E quando a gente compara com as obras, nós vamos nos deparar com várias obras que refletem esse momento na história. Isso eu estou falando só da disciplina História, e eu vejo obras que, de repente, podem ser das artes musicais, falando sobre alguns momentos marcantes do século XX para a história do Brasil. Eu vejo obras visuais, pinturas que falavam sobre determinado momento histórico. Então, entenda que a obra não está descontextualizada. Toda obra presente na matriz vai dialogar com a matriz do PAS, tentando encaixar os conteúdos. E quando nós falamos dos princípios do PAS lá no último vídeo,
quando eu te explicava tipos de itens, etc., no último módulo, na verdade, eu te mostrei, né, que um desses princípios é a interdisciplinariedade. Os conteúdos na prova do PAS não são separados em caixinhas. Assim, esse daqui é de química, esse daqui é de física, isso daqui é de biologia. Os itens não vêm em caixinhas separadas. Pode ter um bloco com um texto motivador, em que abaixo dele você tem questão de química, física e história, dialogando todos eles sobre o mesmo texto motivador. As obras também assumem muito esse papel, tá bom? Você tem uma obra que, ao mesmo tempo em que ela aborda música, porque tem teoria musical, você precisa entender os instrumentos, os ritmos, etc., também aborda história, também fala de sociologia, geografia, então tudo vai se conectando. Poxa, existem exemplos de obras que são utilizadas para cobrar temas da biologia, existem exemplos de obras que elas servem como ponto de partida, de repente uma peça de teatro, para, além de cobrar artes cênicas, falar sobre algum aspecto da filosofia. E quem vai te contar tudo isso? A princípio, é a matriz do PAS, porque ela busca realmente dizer qual que é o tema daquele ano do ensino médio, daquela etapa da prova. Quando você estuda a obra de maneira contextualizada, de maneira direcionada, você percebe que faz muito mais sentido. E é assim que a gente prepara tudo aqui no guia, tá bom? Quando você se depara com uma aula lá do seu professor de artes musicais, ele não tá ali só para explicar aquela música. Ele explica a música, o contexto, a matriz, como que tudo isso pode ser cobrado. E do mesmo modo, quando você abre o nosso material físico, o nosso material didático, com o livro de análise de obras, você vai identificar que o livro não fala só da obra sozinha. Ele fala de tudo que está envolvido e pode cair na sua prova, porque isso realmente é ter um estudo direcionado. Para finalizar já o vídeo, se eu pudesse dizer quais são as maiores dificuldades, os maiores entraves pensando em matriz e pensando em obras, eu diria que, em relação às obras, é o aluno não saber até onde estudar. Ele pode pecar por estudar pouco, ou ele pode pecar por estudar demais a obra e acabar gastando muito tempo em um conteúdo que não deveria demandar todo esse esforço. Qual é a solução? Matriz, ver as questões antigas, ver como costuma ser o direcionamento. Isso te ajuda muito. Então, em relação à obra, esse é o problema. Dosar o quanto você vai estudar, a solução é acompanhar as provas antigas, fazer simulados, ter contato com o material que realmente direciona para a prova do PAS. Em relação à matriz como um todo, pegando não apenas as obras, mas também os conteúdos. Os alunos atuais encontram dificuldade quando eles pensam que a matriz mudou e que, portanto, não vale a pena fazer questões mais antigas. Não, pessoal. Sempre, em todas as hipóteses, questões oficiais anteriores vão valer a pena, tá bom? Muitos alunos ficam assim, poxa, mas é porque em 2016, que é essa prova ali que tem antiga, eu sei que a matriz era outra, ela mudou já e acho que não vai valer a pena pra mim. Vai. Sabe por quê? Porque as mudanças que acontecem nos conteúdos, elas não representam a maior parte da prova, tá bom? Não é como se tivesse mudado 60%, 70% do que pode cair. Igual eu te disse no início desse vídeo, muitos assuntos seguem sendo cobrados na mesma etapa e da mesma maneira. Então esses temas você consegue reaproveitar. Ah, Rafa, mas eu sei que ali em matemática você comentou que teve mais mudanças, e aí eu não vou conseguir fazer nada de matemática. Cara, você não vai desperdiçar uma prova antiga inteira para você simular uma prova antiga na íntegra por causa de algumas questões que você não estudou dessa vez porque não são mais do seu edital. Se você se depara com essas questões, você pode só não fazer. Mas não é porque tem uma questão de matemática ali que você não viu que você vai deixar de fazer física. E física pode ter ali um assunto que você já estudou e você precisa saber para a sua prova atual, porque física não mudou e continua caindo. Aqui só um exemplo, tá? Não falei de nenhuma matéria ou conteúdo específico, só uma ilustração. Então vale a pena sim, meu querido, fazer a prova antiga. E aí, normalmente, o contraponto que os alunos tentam fazer assim para não praticar tantas provas anteriores ou mais antigas de outra matriz. Ah, Rafa, as obras também mudaram. A obra, sei lá, 20, 30% da prova mudou, então já perdi um tanto ali da prova. Não. Fato, querido. Até mesmo questões de obras anteriores que não caem mais, obras que são diferentes da sua etapa, podem ser úteis na sua preparação. Eu digo isso com base na minha própria experiência e foi algo que eu orientei muitos alunos a tentarem fazer. Porque, muitas vezes, você fica com a mentalidade de que o mais importante é a obra. Só que eu pincelei aqui nesse vídeo que o contexto inteiro importa. Muitas vezes a obra está ali presente como um direcionamento para cobrar determinado contexto histórico. Um exemplo pode ser lá no segundo ano, quando a gente vê no realismo, na literatura, né, as obras do Machado de Assis. Alguns anos atrás, as obras do Machado de Assis que eram cobradas para o segundo ano eram diferentes, tá bom? Eram outros contos. Se você volta um pouco mais no tempo, também eram outras obras do Machado de Assis. Mas, essencialmente, durante todo esse período, eram obras do mesmo escritor. Todo o contexto sobre o autor você deveria saber. Em cada obra dele,
o que a prova queria era que você entendesse sobre o estilo, as temáticas, as reflexões. Isso pode ser visto em uma obra, mas pode ser visto no conjunto do autor. E se você está ficando muito bom, você vai conseguir resolver questões de outras obras sem ter lido aquela obra em específico, sabendo muito sobre o contexto do autor e suas ideias. Porque às vezes a questão coloca ali um breve texto do autor para usar como ponto de partida e em seguida cobrar a reflexão sobre a obra, a vida, aquele cara, e não apenas aquele trecho que estava ali. Ele é apenas para motivar. Então você conseguiria fazer essas questões de provas anteriores. Não há motivo para você se fechar a essas questões. É um jeito de praticar. E o melhor é que se você acerta, você fica muito feliz. Porque você fica, cara, eu nem estudei essa obra e consegui acertar a questão, olha como eu sou bom. Mas se você erra, não tem motivo de se pressionar tanto. Você fala, pô, nem é da minha etapa, eu tentei fazer e não deu tão certo. Tudo bem, bola pra frente. Eu vejo a resolução, eu vejo qual foi o comentário e fica por aqui. Você vai conseguir separar bem aquelas questões de obras anteriores que são exatamente sobre a obra, era impossível resolver sem a obra, e aquelas que são sobre algum detalhe do autor, do contexto histórico, do contexto sociocultural, e que quando você presta atenção naquilo, você tem uma ajuda até com o conteúdo seu hoje em dia. Eu falei um exemplo bem específico do Machado de Assis no Pais 2, mas em toda etapa você encontrará exemplos assim. Artes cênicas. Poxa, quando a gente pensa no teatro na Grécia Antiga, já foram cobradas obras diferentes, mas você concorda que o contexto histórico, sociocultural era o mesmo? Então você absorve muita coisa, reaproveita muita coisa utilizando essa estratégia. Enfim, Pato, eu espero que você tenha gostado desse vídeo que contextualiza a maneira como a prova é organizada. Fica a recomendação de ter um contato com a matriz, não precisa decorar, não precisa ler várias e várias vezes a matriz, mas ter um contato com ela. E fica esse conselho de sim, vale a pena praticar itens de provas anteriores até de quando elas eram de matrizes diferentes. Vai valer a pena, eu te garanto, eu fiz isso, deu certo pra mim, tive vários alunos aqui no guia que fizeram essa mesma estratégia para não abrir mão de questões antigas, porque realmente elas fazem diferença. Espero que você tenha concordado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!